Irmãs e irmãos, vamos tomar os nossos lugares para a gente começar a nossa aula, fazendo uma oração. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia que tem nos cercado a cada dia, tem nos acompanhado, tem sido motivo de nós ainda estarmos vivos e não sermos consumidos. E diante da Tua grande misericórdia e bondade, nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar nessa manhã, para contemplar a beleza da Tua santidade, Te dar louvores, também nos quedarmos diante da Tua palavra, e é isso que nós pedimos, que ela fale profundamente aos nossos corações mais uma vez, tanto agora na IBD, quanto também no culto geral, que o Senhor se manifeste poderosamente, através do Teu Espírito Santo, usando os Teus servos, e também dando clareza de entendimento a todos nós, diante da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, para o nosso bem, para a nossa salvação e para a Tua glória, e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, estamos na 24ª aula do nosso curso, chegando já no finalzinho, praticamente, Famílias Fortes, falando ainda do capítulo 10 do livro do Dr. Augusto de Nicodemos, A Bíblia e Sua Família, é o nome do livro. Nós estamos aí no capítulo 10, ainda dentro do tema, o lugar do sexo no casamento, é o capítulo 10. Segunda parte desse tema, desse capítulo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios 7, de 1 a 9. Vamos ler o texto de novo, para a gente se situar novamente, relembrarmos algumas coisas da primeira aula a respeito desse assunto, né? E continuarmos. Vamos lá? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao marido, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Queridos, nós vimos então na primeira aula, nesse tema, o lugar do sexo no casamento, que Paulo fala sobre a importância do casamento e do desfrute sexual. Esse trecho aqui fala especialmente sobre o desfrute sexual no casamento, ok? No casamento, perfeito? Nós vimos que o casamento é uma instituição divina que jamais dependeu da cultura de qualquer época. O casamento e o sexo dentro do casamento é uma instituição divina, é uma ordem divina, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Inclusive o sexo. Então isso não depende da cultura. Como nós temos sido atacados no presente tempo, a família e o casamento têm sido denegridos diante do sistema, da sociedade. Na época de quando Paulo escreveu aos Coríntios também tinha muitos ataques contra esse tipo de coisa. Na cultura da época já havia esse tipo de ataque. E Paulo mostra que o casamento e o sexo no casamento não depende do que a sociedade diz, mas depende do que a Bíblia diz, do que Deus instituiu dentro da sua palavra e ordenou dentro da sua palavra. O foco é na palavra de Deus, independentemente da cultura em que estamos inseridos, ok? Vimos também que o casamento é a prescrição ordenada por Deus para prevenir a fornicação. O que é a fornicação? É o sexo entre pessoas não casadas, é o sexo fora do casamento. Isso é pecado, é gravíssimo. Então, Paulo diz que o casamento é a prescrição divina como antídoto, como uma vacina contra a fornicação, o adultério e tudo mais, ok? Paulo também falou para nós, Paulo vê o sexo
como uma dívida entre casados. Uma dívida. Interessante isso. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, entre lá na aula, no nosso YouTube, você vai pegar mais detalhes, ok? Então, o direito que Deus dá sobre o corpo do cônjuge, tanto do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, né, do cônjuge, envolve propriedade, mas também decência e consentimento. Ninguém pode forçar o outro a fazer aquilo que ele não está preparado naquele momento. Nós temos que ter respeito mútuo dentro do casamento. Então, dentro não há nenhum espaço para abuso sexual ou físico no casamento. Não há espaço para isso. Porque eu sou o homem, eu tenho direito, então você vai ter que ceder. Não! Nós temos que ter respeito para com a nossa esposa. Principalmente eu digo homem para a mulher, porque geralmente é dessa parte que acontece os maiores abusos. Ao contrário, é um pouco mais raro, mas acontece também, né? Mas do marido para com a esposa, do homem para com a mulher, é muito mais frequente esse tipo de abuso. Então, Paulo diz, não faça isso. É importante que se tenha respeito mútuo e consentimento. Respeito, decência, né? Apesar de ter propriedade, sim, o meu corpo é dela, o corpo dela é meu, da esposa e do marido, né? Então, fechando, o celibato é uma opção para aqueles que têm esse dom, mas é exceção, não é a regra. O celibato não é a regra é bom que os dois, é bom que o homem não esteja só. Falhei uma auxiliadora para que esteja idônea. Então, o normal é que nós nos casemos. Porém, existe o dom do celibato, mas é uma exceção. E chegando aqui, eu quero fazer uma retratação diante da igreja, diante do que nós vimos na última aula. O irmão Plínio tinha razão numa colocação no versículo 6. No versículo 6 aí, nós vemos que a concessão que Paulo diz no versículo 6 desse capítulo 7 de 1 Coríntios, e isso vos digo como concessão. Isso aqui está se referindo ao versículo imediatamente anterior. A concessão aqui, como eu disse e me equivoquei, e o Plínio estava certo nessa questão, a concessão aqui é exatamente o período de afastamento, como diz o versículo 5. Então, me perdoem, irmãos, eu ensinei errado e eu quero agora me retratar. Então, concessão aqui é um período que o casal tem combinado entre si de se afastar por um período para oração, para um serviço na obra do Senhor, ou para um afastamento, né, de trabalho, que seja. Mas é combinado entre eles, e imediatamente acabou aquele período de trabalho, acabou aquela obra, acabou aquele tipo de serviço, seja dentro da igreja ou fora, volte para casa imediatamente, como diz o versículo 5. Essa é a concessão. Eu troquei aí, exceção e concessão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Concorda comigo? Concessão é quando alguém concede, o casal concede, o cônjuge concede ao outro esse período de afastamento, período onde a área sexual não é praticada, o sexo lícito no casamento não é praticado, então eles se afastam por mútuo consentimento, como diz o versículo 5. Né? Agora, a exceção, que eu me equivoquei aí, não é esse tipo de coisa. A exceção, sim, é o celibato. A exceção no caso aqui, né? É melhor que Paulo diz, é melhor que fiquem solteiros como ele, mas ele está puxando a sardinha, digamos assim, né? Porque ele tinha o dom do celibato. Paulo tinha o dom do celibato, é o que nós vamos ver hoje, ok? Então, havia uma exceção, oi? Não é para todos. Aliás, a regra é, mais uma vez, regra é, não é bom que o homem esteja só. Casem-se, né? Ele vai falar aqui no versículo 9, né? O próprio Senhor disse isso, exatamente. Isso, nós vamos chegar nesse texto daqui a pouco, Mateus, ok? Então vamos lá. Partindo então para a aula de hoje, nós vamos ver algumas implicações práticas do lugar do sexo no casamento. A primeira implicação prática, casar ou permanecer solteiro é um dom. Vamos lá então. Né? Vamos trabalhar esse tema. É um dom ficar solteiro, né? Mas vamos analisar isso. Assim como casar é um dom, ficar solteiro também é. Veja o versículo 7. O que é que Paulo diz? Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, ou seja, solteiro.
Mas ele faz uma vírgula, bota uma vírgula, um ponto e vírgula, né? No entanto, porém, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. O que ele quer dizer? Um tem o dom do celibato e vai ficar solteiro, porque ele tem um dom de Deus. Quando Deus dá um dom, ele capacita a pessoa a refrear os seus impulsos sexuais, a ter domínio próprio nessa área sexual e poder ficar sem se abrasar. E aí ele pode ficar sem se casar, porque ele tem de Deus o dom, a capacidade divina de permanecer solteiro, ok? Agora, outros têm outro dom. Qual é o outro dom? Casar-se. Ele não foi feito para aquilo. Deus não constituiu e não lhe deu o dom de ficar solteiro, no celibato. Então, por isso, ele se casa. Deus vai preparar um cônjuge para ele, para ela. Então, aqui, primeira coisa que nós vemos, que casar ou permanecer solteiro, então, é um dom de Deus. Nós não podemos forçar o celibato para ninguém, inclusive o novo casamento, o recasamento. Não podemos forçar. Ainda que a Bíblia nos oriente, mas se ele for ou ela que pecou no casamento, divorciou-se, e aí, no divórcio, ainda que seja o divórcio, ele foi, vamos supor que o marido traiu a esposa. A esposa então percebe que não tem mais jeito, foi isso constante, não tem mais recuperação, não tem mais jeito, separem-se. A indicação, infelizmente, é o divórcio. Separou-se. E ele, mesmo sendo o agressor, a igreja orienta, você não pode se casar novamente, é o que a Bíblia diz, não é? Ou pelo menos a igreja não abençoa esse tipo de casamento. Porém, ninguém pode dizer para ele, você não pode se casar. Sabe por quê? Nós estamos empurrando mais ele para o pecado ainda. Porque ele não tem o dom do celibato. Ele não tem o dom do celibato. E se nós exigirmos isso, a igreja não fará esse tipo de casamento. Não pode abençoar esse tipo de casamento. É uma coisa. Agora, nós dizermos para ele que ele nunca mais pode se casar, ou que você não vai mais congregar aqui, você não faz mais parte da nossa igreja, não podemos dizer isso. Infelizmente, nós não podemos dizer isso. Então, precisa ficar bem claro isso para nós, meus queridos. Vocês entenderam a dificuldade aqui? Porque nós podemos, como John, eu não me lembro agora se é John Stott ou John Owen que falou, Owen, né? Ele diz que empurrar a pessoa para o celibato sem que ela tenha um dom, nós também estamos pecando. Nós também estamos pecando. Isso é incrível. Homem de Deus falando coisas dessas, né? Então, percebam, é um dom de Deus, tá? Segunda implicação prática do sexo no casamento. É lícito permanecer sem casar por causa da obra do Evangelho. É lícito ficar sem se casar por causa de um motivo justo, por causa da obra do Evangelho, ok? Então o que o Dr. Nicodemos nos mostra? O celibato para a obra de Deus, mencionado por Jesus em Mateus 19:12, eu quero que você abra lá Mateus 19:12, deve ser visto com simpatia. Percebam, Mateus 19, versículo 12. O Senhor diz assim, porque há eunucos. O que é eunucos? Você sabe o que é eunuco? Um eunuco é uma pessoa que foi, na época de Jesus, era literalmente castrado, né? Para não ter relações sexuais. Geralmente eram os guardas de haréns dos reis, onde ele guardava as esposas e concubinas de um rei. Ele tomava conta daquele espaço onde as mulheres ficavam, os aposentos das mulheres do rei, né? O harém do rei. Então ele, para evitar qualquer tipo de problema, né? Ele era castrado, né? Então Jesus diz assim, olha lá, porque há eunucos de nascença, ou seja, tem gente que já nasceu com esse problema, já nasceu assim, né? Sem os órgãos sexuais masculinos, né? Há outros a quem os homens fizeram tais, é o caso do eunuco que era castrado pelo próprio rei, ou por ordem do rei, para que ele fosse
guarda do harém dele, ok? Então os homens fizeram eunucos, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. E ele termina, o Senhor diz, por causa do reino dos céus. É uma pessoa que, olhando para o reino dos céus, o chamado que ele tem para o Evangelho, para servir o Senhor, ele resolve por si mesmo não se casar. Eunuco aqui significa não se casar também. Não ter não experimentar o casamento. Entenderam? Então, nós precisamos ver isso com simpatia. Nós não podemos, por exemplo, nós temos que contemplemos com alegria essa possibilidade, sem criticar os solteiros adultos. Irmãos, nós não podemos fazer isso um alvo de chacota, um alvo de piadas. Alguém que decidiu ter o dom, que decidiu pelo celibato. Porque se ele ou ela estão servindo ao reino de Deus, é um dom de Deus. E isso é uma bênção para a igreja. Então nós temos que ter esse cuidado de sermos cautelosos e nunca críticos quando existe este dom na igreja. Porque vem de Deus. Não é? Então, contemplamos com alegria essa possibilidade, sem criticar os solteiros adultos, mas os encorajemos para se dedicarem a Cristo e sua obra. Vejam, a maior motivação para o celibato precisa ser a obra do Evangelho, a obra de Deus. Porque se não for essa obra de Deus, e a pessoa simplesmente fala, não, eu não quero me casar, mas não se envolve com a igreja, não se envolve com as coisas do reino de Deus, não se envolve, como Jesus diz aqui, né, por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir, admita, né, como Jesus termina aqui. Nós precisamos ter essa visão também, né? Nós temos que admitir que cada um de nós tem um dom. Quem é apto para admitir, admita. Um tem esse dom, outros não têm. Né? Mas, se é por causa do reino dos céus, é uma causa justa. Agora, tem gente que não vou ficar solteiro, não quero me casar, não quero me envolver, não quero ter problema com... Eu vejo aí muitos casamentos problemáticos, não quero me casar, mas tem aquilo que Paulo condena lá no versículo 9, começa a se abrasar. Ah, mas eu não saio com mulher nenhuma e tal, não, mas tem uma vida solitária e lá dentro de casa ele vê a internet e a pornografia é presente na vida dele. E o que significa isso? Então não é por causa do reino dos céus. Então isso não é o que Jesus está falando aqui. Não é o que Jesus está falando aqui. Se é por uma causa santa, justa, boa, pura, amém. Principalmente por reino de Deus, é o que Jesus está falando, o reino dos céus. Mas se não for por isso, provavelmente ele vai cair em pecado. Porque nós precisamos ter um motivo que vem do alto para refrear esse impulso que Deus deu, que é muito forte. O impulso sexual é um dos mais poderosos que Deus concedeu à humanidade. E nós vamos ver por que daqui a pouco John Piper falando sobre isso. É incrível esse dom que Deus deu à humanidade. Então, segunda implicação prática, é lícito permanecer sem se casar por causa da obra do Evangelho. Ok? Terceira implicação. O casamento é, entre outras coisas, o escape de Deus para o impulso sexual. Nós já vimos isso, mas voltando lá em 1 Coríntios 7 novamente, Paulo vai dizer ali no versículo 9, que, versículo 9, caso porém não se dominem, que se casem. Olha aí, o casamento é melhor do que se abrasar, é melhor do que ficar pecando na área sexual. Abrasar-se aqui é esquentar por dentro, num sentido de ter impulsos sexuais incapazes de serem refreados. O que é que refreia, principalmente no homem, no macho, no homem masculino, eu estou falando? O que é que refreia o impulso sexual? Paulo diz aqui, o casamento. O casamento é onde você despeja toda essa força masculina diante da sua esposa. Lógico, com todo respeito e tudo, né? Mas é ali onde nós somos abençoados e há um escape de Deus para o impulso sexual, é o casamento. Eu tenho que me refrear totalmente, de redirecionar todo meu impulso sexual para o leito sem mácula, não é? O matrimônio.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Então a Bíblia mostra que o sexo é perfeitamente lícito e desejável no, falem comigo, casamento. Por favor, no casamento. Fora o casamento é pecado e grave, gravíssimo. É uma mácula que muitas vezes pode trazer consequências futuras terríveis. Então o sexo é desejável e lícito no casamento, devendo estar sempre presente. Os cônjuges não devem se negar mutuamente por vingança ou chantagem. Isso abre espaço para a ação do diabo. Aí já focando mais na área feminina, né? Muitas vezes a mulher às vezes precisa ou quer alguma coisa, e ela usa dessa estratégia para conquistar o marido ou para conseguir alguma coisa dele. Não vou nem fazer essa pergunta. Mas acontece. Acontece. E aí então, ela sabendo que o marido necessita daquilo, e ela então refreia, e ela o bota no cabresto, né? Ela bota o marido no cabresto para conquistar aquilo que ela quer. Ou para se vingar. Meu marido fez uma coisa muito ruim, não gosto do que ela fez, então vou me vingar dele. Ele vai ficar uma semana de jejum. Né? Vai orar. Boa, vai lá orar, né? Vai lá, põe de joelho lá no milho e vai orar. Não funciona assim, não é assim, não é assim. Nós precisamos entender que se houve realmente algum tipo de pecado, precisa ser tratado com perdão, com graça, com confissão de pecados, né? Não é tirando alguma coisa. O Senhor não fez isso comigo, nem com você. O Senhor não me tirou coisas, apesar que Ele pode fazer isso. E às vezes até faz mesmo, é verdade, né? Mas nós não temos direito de fazer isso. Pode falar, Rodrigo. É verdade. Justamente, respeito, né? Exatamente. Justamente. Quando acontece isso, né? A falta de sabedoria do marido, exatamente, é chegar você está me privando do sexo, tem 1000 aí fora, né? Eu vou comer fora de casa, né? Como diz o restaurante, aí tem tanto restaurante aí fora de casa. Então, irmãos, é um perigo, irmãos, né? É um perigo a gente se privar dentro do casamento. Tá? É um perigo. Opa, o que aconteceu aqui? Então, tem que tirar aqui? Só um minutinho, gente. Falha técnica. Pedindo para reiniciar. Então os cônjuges não devem se negar, como eu estava falando, né? Não devem se negar mutuamente, como diz no versículo, até voltando um pouquinho, né? Diz que é uma dívida. O marido conceda à esposa, versículo 3, o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao marido. Então há uma dívida dentro do casamento. Nós devemos isso ao nosso cônjuge, né? Essa satisfação, ok? Porque se não fizermos isso, vamos abrir espaço para o diabo. Aqui então, ainda que não seja fácil manter atração e relações sexuais frequentes, principalmente depois que o tempo passa, né? Nada se mantém como aos 20, 18 anos de idade, né? Não é assim. Então a gente vai
perdendo um pouco, né, essa frequência, né, e essa atração, mas precisamos entender que isso é normal. Isso também foi criado por Deus para ser assim, ok? Também foi criado por Deus para ser assim. Por quê? Porque olha aqui, o sexo no casamento é muito mais que um relacionamento físico. Envolve experiências compartilhadas, compromisso, companheirismo e uma atitude de servir um ao outro. Então é muito mais, o casamento é muito mais do que simplesmente a área sexual ativa, ou a prática sexual propriamente dita. É muito mais do que isso. É companheirismo, é amizade, uma amizade totalmente diferente do que qualquer outro tipo de amizade que nós temos no mundo, como nós vimos ontem no encontro, né? Relacionamento conjugal é o maior dos relacionamentos humanos que existe. Só é inferior a um relacionamento. Qual é? O relacionamento entre nós e Deus. O mandato espiritual. Esse é maior. Mas entre nós, como seres humanos, o maior de todos os relacionamentos é o matrimônio e o leito sem mácula. Ele é digno entre todos os relacionamentos humanos, é o mais digno, né? Então, envolve muito mais do que o ato sexual, envolve compartilhar experiências, ser um de fato. Como diz, os mais velhos diziam, entrar um para dentro do outro, ser uma só carne, ter essa unidade perfeita. Um conhece o outro só de olhar para o outro. Às vezes não precisa falar nada. Mas isso vem com o tempo, é lógico, né? Isso é adquirido com o tempo e com o andar na luz, como nós vimos ontem. Por último, a última implicação, a quarta implicação, a virgindade é uma honra e não motivo de vergonha. Queridos, nós estamos aqui batendo nessa tecla e estamos mostrando, dentro da igreja, a igreja ainda é o local da verdade, coluna e baluarte da verdade. A igreja ainda é lugar de pureza. A igreja ainda é lugar onde o temor do Senhor está presente. E onde os nossos jovens não praticam sexo fora do casamento. E nós ensinamos desde cedo. Se você, pai, não está fazendo isso, faça agora. A igreja ainda é lugar de pureza, de virgindade. Não é lugar de jogar nossos filhos e filhas para experiências mundanas. Não é. É lugar de santidade. Por quê? Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então a virgindade é uma honra e não motivo de vergonha. Olha, papai e mamãe que tem filhas, podemos ensinar a cada uma de nossas filhas que se um rapaz realmente a ama, irá protegê-la e respeitar sua pureza, em vez de desconsiderá-la e abusar dela. Fique de olho nos pretendentes, nos abutres que estão voando sobre o seu lar. Porque tem. Desde a mais tenra idade, já tem. Tome cuidado. Papai, cuide da sua menina. Cuide da sua menina. Fica de olho. Papai, não é mamãe, eu quero dizer agora para o papai. Papai, você tem um discernimento maior do que a sua esposa. Como homem, nessa área sexual, porque você sabe o que é ser um homem. Você é o protetor da família nessa área. Você vai sacar de longe o cheiro do abutre chegando na tua casa. É isso aí, Pedrão. Amém. 3 meninas, Pedro. Deus te ajude, meu irmão. Deus te ajude. Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. E tira a porte de arma. Afasta os abutres de lá. Mas é verdade, queridos. O homem tem mais sensibilidade para isso. Papai de menina, fique de olho. Você vai discernir. E impedir um desastre dentro do seu lar. Não seja frouxo. Se precisar pegar pesado, pega. Mas proteja a sua menina. Pode falar, minha irmã.
Sim, isso. Nós vamos chegar lá agora. Exatamente. Então, com certeza. Agora abre os ouvidos aí, Rock. Essa pureza também serve para os meninos, com certeza. A virgindade, até para você, meu rapaz, é uma honra. É uma honra. Você se casar virgem é uma honra. Presta atenção nisso que eu estou falando. Você se casar virgem, homem ou menina, rapaz ou menina, é uma honra. E nós precisamos falar isso, porque hoje em dia parece que isso é babaquice. Parece que isso não tem sentido. Falar da virgindade hoje parece uma coisa desonrosa, ultrapassada, fora do tempo. Não, mas o lugar onde as virgens se apresentam é na igreja de Jesus Cristo. É o lugar onde deveria ter mais ou menos casos de sexo fora do casamento. Então falamos aí para os pais de meninas, né? Agora vamos chegar lá então. Podemos ensinar a nossos filhos que ser homem de verdade não é ter relações sexuais com o maior número possível de mulheres, não. Mas permanecer toda a vida fiel a uma somente. Isso é ser homem. Eu tiro o chapéu para você, que se casou virgem e se mantém fiel à sua esposa até agora. Eu tiro o chapéu para você. É isso, queridos. Isso é santidade. Isso é honra. Não é o que o mundo está falando. O mundo está falando que você é bobo se você fizer essas coisas, que você tem que aproveitar mesmo a vida. Não entra nessa. Isso não vai te abençoar, mas vai trazer maldição para a sua vida. Não entre nessa. É verdade, se você já entrou, a misericórdia de Deus é suficiente, mas não tente Deus. Hoje é o dia que você tem noção dessa realidade, então não faça isso daqui para frente. Houve o tipo de pecado, conte com as misericórdias de Deus, a graça de Deus superabunda onde o pecado é abundante. Mas não tente Deus, não brinca com Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Ele chama a igreja, cada um de nós, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Então cuide-se, cuide da sua virgindade. Ok? Então, vamos ensinar os nossos meninos a serem homens de verdade? Vamos ensinar a serem homens de verdade. Como é que eu ensino isso? Levando para a igreja e não para o prostíbulo. Muitos tinham essa prática antigamente. Levarem os filhos para o prostíbulo para aprender a fazer sexo. Terrível coisa, desculpe a franqueza, mas é assim que acontecia. Traga o filho para a igreja para aprender a ser santo. É essa a nossa questão. Sermos homens suficientes para ensinar os nossos filhos e trazê-los no cabresto também. Porque eles vão querer escapar, a carne deles é forte. Mas você tem que ter graça de Deus para ser mais forte do que isso. E trazê-los para a verdade. Como eu disse, John Piper, quem conhece ele? Eu sou apaixonado por esse homem aqui. Pode falar, Juliano. Deixa solto. Exatamente. Justamente. Exatamente. Está dentro de casa. Às vezes está dentro de casa. Então a fiscalização paterna é fundamental. Para quem foi dada a ordem lá no jardim do Éden, para cultivar e guardar, foi para Eva? Não foi para Adão. E no entanto, quando o Senhor vê que aconteceu tudo aquilo, ele se apresenta ali, né? Ele vem ali no ambiente terreno e vai conversar com Adão. Onde estás, Adão?
não estava lá onde ele deveria estar. Não estava onde ele deveria estar. Ou, aliás, estava, mas não fez nada. Então, nós homens precisamos fazer isso aqui, irmãos. Vamos ver o que John Piper fala a respeito do sexo, do lugar do sexo no casamento. Ele diz assim: Deus não criou essa grandiosa capacidade de prazer só para garantir que haveria uma nova geração. Esse prazer tem mais intenções em vista do que apenas procriação. O sexo é mais do que isso. É mais do que gerar filhos. Olha aqui. Assim como os céus proclamam a glória do poder e da beleza de Deus, assim o clímax sexual anuncia a glória dos deleites imensuráveis que teremos com Cristo na era por vir. Ou seja, o sexo hoje, o clímax sexual, um dos maiores prazeres que Deus concedeu à humanidade é o clímax sexual. Queridos, é um dos prazeres mais intensos e prazerosos que existe. Não tem nem sinônimo. É um prazer inimaginável, é glorioso o prazer sexual. E é semelhante um prenúncio daquilo que nós vamos ser na glória. Na presença de Cristo, prazeres imensuráveis na presença de Cristo. E Ele nos deu um pouquinho disso agora, através do quê? Da área sexual, do sexo no casamento, puro, santo, leito sem mácula. E olha o que John Piper termina dizendo: ai de mim, se não me deleitar com o dom do sexo no casamento. Esse livro aqui, ele escreveu com a Noel, viu? A Noel sabia o que ele estava escrevendo. Ele escreveu com a esposa dele. Queridos, nós vamos entender, o sexo no casamento é uma bênção. Nós vamos guardar isso no nosso coração. Existem preconceitos. Muitos acham que o sexo é uma coisa que é um erro que aconteceu aí, Deus se distraiu, e alguns chegam a dizer que Deus se distraiu e o diabo foi lá e jogou o livro de Cantares lá no meio da Bíblia. Não. O Espírito Santo inspirou Salomão para escrever Cantares de Salomão. É um livro que fala da beleza e da atração entre os cônjuges, do deleite sexual entre os cônjuges. Então, a gente precisa entender, o sexo no casamento é uma bênção e precisa ser praticado. Há dificuldades? Procurem auxílio espiritual, procurem auxílio médico se for necessário, profissional, mas não privem o cônjuge disso. Não privem seu cônjuge disso. Deus está falando na sua palavra. A não ser por mútuo consentimento. Claro, fora isso, nós devemos ter a nossa vida sexual ativa. Dentro, mais uma vez, todos juntos, dentro do casamento. Não se esqueçam disso. Eu preciso bater nessa tecla direto. Porque o mundo é uma enxurrada falando totalmente ao contrário. Se é uma enxurrada lá fora, vai ter uma enxurrada aqui dentro também. Pode esperar. Nós precisamos inculcar isso na cabeça de vocês. E vai ser com perseverança. Deus nos ajude. Mais alguma questão que vocês querem perguntar? Conhecer, conhecimento, isso. Boa, Roque. Exatamente. Muito bom, Roque. A palavra conhecimento e fulano conheceu ciclana. Quer dizer, eles se casaram e tiveram uma intimidade sexual. Conheceu, exatamente. Muito bem colocado. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, que essas verdades, Senhor, estejam borbulhando em nossos corações, cada dia mais quentes, firmes e nos ferindo, nos limpando de todos os conceitos e preconceitos errados que nós tivemos a respeito do sexo. E que essas verdades estejam nos limpando de tudo isso e nos colocando numa visão referente também nessa área sexual, também na área do casamento. Que nós possamos desfrutar das bênçãos e todas elas que o Senhor tem nos dado, inclusive o nosso leito sem mácula. E que nós possamos ensinar para as nossas filhas e para os nossos filhos este caminho, o caminho da pureza, mas da verdade também.
que o sexo é uma bênção, desde que seja dentro do casamento. Que nós tenhamos essa coragem como pais, de continuar guardando o nosso pequeno rebanho lá em casa, protegendo filhas e filhos de toda mentira que está sendo bombardeada, seja por qualquer meio dentro dos nossos lares. Senhor, dá-nos força, coragem, capacitação, para que todos nós como homens sejamos protetores e cultivadores das nossas famílias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.